Então, se você não tiver tática, você pode ter o melhor inseticida do mercado, com registro para café, com registro para broca, registro para tudo. E você não utilizar técnicas, horários de aplicação, utilizar tecnologia de aplicação, principalmente preparo de calda, efetuar a mistura, associar algum produto desalojante junto com esse agrotóxico, você vai fazer uma aplicação, não vai funcionar. Aí você vai falar assim, não, o inseto pegou e adquiriu resistência. Não é que o inseto adquiriu resistência, você não atingiu o alvo dele. Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando a respeito do controle da broca do café na fase inicial. Anteriormente eu tinha feito já um vídeo, volto a lembrar vocês que eu tinha feito um vídeo a respeito desse manejo aí de prevenção na fase inicial. Mas vou estar recapitulando alguma coisa de trabalhos preventivos que você deva levar em consideração para você ter sucesso aí no controle aí da broca do café. Primeiro, é um trabalho, o principal trabalho preventivo seria o trabalho de higienização de colheitas. Como que funciona esse trabalho? Quando você pega e utiliza máquinas para efetuar a colheita, tá? Geralmente vai sobrar ali um pouco de resíduos, de sobra de café ali nos galhos. Em algum galho sobra porque a máquina não consegue, ali tá pegando todo o café 100%, tá? E muitas das vezes, por mais que você regula essa máquina ela tende a deixar a desejar. Por exemplo, uma mínima porcentagem de grãos vai ficar no solo, tá? Então, essa mínima porcentagem de grãos que fica no solo também é problema também. Então, o que nós devemos salientar e estar sempre alerta? Quando você terminar de efetuar a colheita do café, você fazer esse trabalho de higienização do café, de limpeza total. A partir do momento que você efetuar esse trabalho, tanto na parte aérea, nos galhos, quanto no chão, fazer limpeza 100%, você já está fazendo um trabalho preventivo aí que vai te economizar aí várias aplicações futuras. Isso aí é certeza. Por quê? A broca do café, ela tende a se alojar nesses grãos de café que fica no chão, que fica sobra no pé, tá? E isso ela fica esperando até a próxima formação do chumbim, certo? Então ela fica ali alojada e quando chegar na próxima formação do chumbim, ela tende a se deslocar para atacar já direto ali o chumbim da nova formação de café, tá? Então a gente vai fazendo esse trabalho antecipado, nós vamos pegar e tá evitando isso aí. E mesmo quando você fizer um trabalho todo de limpeza, fazer um manejo corretamente, você tem que estar saliente, porque por mais que você faça um manejo, você não pode deixar de fazer um monitoramento diário da sua lavoura. Por que isso é importante? Porque se você fizer um trabalho bem feito, às vezes seu vizinho que está do lado não consegue fazer, certo? E as pragas tendem o quê? A deslocar. Principalmente se você tiver uma corrente de vento no lado de sua lavoura, elas têm ainda mais facilidade ainda de estar deslocando de um local para o outro. Tá? Por isso que é importante você fazer um monitoramento diário, porque se você pegar e identificar pequenas infestações já na fase inicial, principalmente no período agora que é o mês de dezembro, que é várias lavouras de café e está sofrendo ataque aí da broca do café, tá? Então, se você pegar essa praga na fase inicial, você vai ter uma grande facilidade aí de estar adotando as medidas para estar conseguindo efetuar o controle e deixar ela dentro do nível dela de não causar danos econômicos, ou seja, a população dela está sendo baixa. Então, se a população é baixa, ela não vai causar danos econômicos. Porque anteriormente, se você considerar aí há uns 5, 6 anos atrás aí, a broca do café não era problema para os cafeicultores na região, nem no sul de Minas, nem na maior região que é produtora de café, considerada a maior região produtora de café do Brasil e do mundo, que é Araguari, certo? Araguari, Minas Gerais. Então a broca de café não era problema. Por que não era problema anteriormente? É simples, ela era considerada uma praga secundária. Ela existia, a broca do café existia,
mas ela é considerada uma praga secundária, porque o nível de infestação dela era muito baixo. Porque naquelas épocas aí, até 2003, 2004, ela era considerada mais praga secundária. Por quê? A maioria dos cafeicultores utilizavam a maneira de apanhar o café manual. E essa metodologia técnica de efetuar a apanha do café manual, ela automaticamente estava fazendo o quê? Uma limpeza no café, porque não sobrava resíduos, tá? E devido a não sobrar resíduos, a proliferação da praga era muito menor, certo? Então ela aquela quantidade de praga que tinha ali de broca de café, os cafeicultores nem observavam aquilo ali, para eles nem causava danos econômicos. A partir do momento que passou a utilizar a tecnologia, maquinário, e o pessoal foi descuidando principalmente da pós-colheita, que é o trabalho de limpeza, aí essa espécie foi cada vez se multiplicando, aumentando mais, porque tinha local dela se alojar. Ela foi multiplicando, multiplicando, e passou a ser considerado que é uma praga primária. Certo? Então as pragas primárias são aquelas que elas trazem danos econômicos com grande facilidade. Tá? Então se você chegou ao ponto, mesmo efetuando todo o trabalho de limpeza, organizando, você chegou ao ponto de chegar na sua lavoura e identificar na fase inicial essa espécie, então o que você deve fazer? Principalmente agora no mês de dezembro, que ela ataca muito na formação de chumbinho no café, deve entrar de imediato com uma espécie de um manejo integrado. O que é um manejo integrado? É aquele manejo que você faz uma associação de vários métodos para você pegar e estar efetuando o controle dessa determinada praga, certo? Então esse manejo integrado é muito importante você estar utilizando ele, porque no manejo integrado você não utiliza somente uma técnica, você vai utilizar várias técnicas juntas para você ter sucesso durante o período ali de controle, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, se você encontrar a praga, a broca do café na fase inicial, começar ali um trabalho ali, principalmente aí com a aplicação ali de óleo de nim, certo? Faz uma aplicação ali de um produto à base de nim, certo? E se a infestação estiver baixa, basta você utilizar óleo de nim, o ácido peralonhoso também, que é muito importante, você está utilizando aí o óleo de nim associado aí com o ácido peralonhoso, certo? Aí você vai ter aí um sucesso aí de controle aí na fase inicial, tá? Eu conheço, por exemplo, várias lavouras que a pessoa conseguiu levar simplesmente com a utilização ali do óleo de nim, do extrato de alho, certo? E do ácido peralonhoso. Por quê? Ele pegou a praga desde a fase inicial, fez o monitoramento desde o início, não deixou o nível de infestação aumentar para chegar a não causar danos econômicos, e foi efetuando essas aplicações gradativamente, semanalmente, certo? Com isso ele conseguiu levar a lavoura até o final sem utilizar nenhum agrotóxico. Isso é possível? É. Mas se você tiver, às vezes na sua propriedade, na sua área, você não consegue estar realizando esse manejo dessa forma, mesmo que você pega na fase inicial. Por quê? Porque às vezes seu vizinho do lado, ele não efetuou um manejo rigoroso desde o início. Se ele não efetuou um manejo rigoroso desde o início, a praga ela tem uma grande facilidade em se deslocar, porque o adulto é um besouro. O adulto ele tem facilidade em voar, tá? Então ele voa gradativamente, tranquilamente, certo? Então com isso você pode ocorrer uma grande infestação, às vezes instantânea, porque apesar de você estar cuidando da sua lavoura corretamente, mas seu vizinho do lado não está cuidando corretamente. Aí as pragas têm de se deslocar de uma lavoura para outra, tá? Quando chegar a essa situação de uma grande infestação instantânea, certo? Aí você deva estar associando aí algum agrotóxico que seja liberado pelo Ministério da Agricultura e tenha registro para a cultura de café, certo? Aí como que você vai estar fazendo a associação? Você vai continuar aplicando os produtos que sejam repelentes,
repelentes naturais, principalmente igual o óleo de nim, o óleo de citronela, o óleo de andiroba, né? Você pode estar utilizando aí o extrato de alho, o ácido perolinhoso. Então, pode estar utilizando esses produtos que eu estou te falando associado a um agrotóxico. Por quê? A broca vai depender de você desalojar ela. Se você conseguir desalojar ela, você vai ter sucesso no seu controle, na sua aplicação. Se você pegar e não conseguir a desalojar, você não vai conseguir ter sucesso no controle aí para efetuar a aplicação, tá? Mas isso aí é importante, para você ter um controle eficiente em qualquer espécie de praga, você tem que conhecer todas as características dessa praga. Você tem que conhecer o hábito alimentar dela, você tem que conhecer qual o período que ela se alimenta mais, qual o período que ela se desloca mais do dia, tá? As condições climáticas favoráveis para ela ou não. Tá? Então, a partir do momento que você conhece todas as características de determinada praga, você já está aí com 60%, 70% na frente para você pegar e efetuar o controle dela. Se você não conhecer os hábitos alimentares dessa praga, dessa determinada praga, você dificilmente vai conseguir aí a ter sucesso aí no controle, certo? Porque tem determinadas pragas que você vai ter uma facilidade em efetuar o controle dela, vai ser só à noite, tá? Porque durante o dia você não se encontra, você nem vê essas pragas. Dificilmente você vai conseguir ver ela, tá? Então, à noite você vai ter mais sucesso em ter controle dessa determinada praga. A broca do café, mesmo na presença da luminosidade, da luz, você dificilmente vai ver ela. Então, ela é difícil você pegar e efetuar o controle da broca do café se for aplicação durante o dia. Então, o correto você estar efetuando a aplicação seria a aplicação noturna, certo? Que aí você teria aí uma grande chance aí de estar efetuando o controle aí com mais sucesso, certo? Principalmente aí se o tempo, ou se não, se às vezes o período do dia esteja bem nublado, período do dia bem nublado, e que tiver a menor luminosidade possível. Aí ela tende-se a deslocar e sair do local onde se encontra, tá? Porque se ela não sair, dificilmente você vai ter sucesso. E a maneira de você pegar e estar fazendo com que essa praga desaloje com grande facilidade é você estar utilizando aí alguns produtos que sejam repelentes, tá? Hoje, por exemplo, nós temos um grande problema mais sério hoje de infestação de praga. Quando você chega na lavoura, principalmente, é muito difícil você encontrar um produtor rural hoje utilizando enxofre nas suas propriedades, na sua lavoura, certo? O enxofre é muito importante também. Além de ser parte nutricional, o enxofre ele é um excelente repelente aí para várias espécies de praga, tá? Então ele é um desalojante para várias espécies de praga, o enxofre. Então você cuidar, além do mais, você está repondo enxofre, que enxofre também faz parte da nutrição da planta, você também está efetuando o quê? Utilizando um grande repelente aí para várias espécies de praga, certo? Por isso que é importante sempre você estar utilizando aí o enxofre na sua lavoura. Se for aplicar determinados produtos, procura ver, eu vou fazer manganês, procura utilizar um manganês que tem enxofre. Eu vou fazer magnésio, procura utilizar um magnésio que tem enxofre, tá? Eu quero aplicar aminoácidos junto com os micronutrientes, procura utilizar aquele produto que sempre tem enxofre, certo? Quanto mais enxofre você adicionar em aplicação, principalmente aplicação aérea via folha, você vai ter um sucesso maior em termos de controle de praga, tá? E um detalhe importante que eu tenho relembrar vocês. A facilidade que as determinadas pragas têm em proliferar e aumentar o seu nível populacional é simplesmente quando se encontra um habitat bem favorável às condições climáticas, às condições ideais alimentares, certo? Então, se nós tivermos uma planta bem nutrida, com todos os macros e micronutrientes equilibrados, uma planta bem equilibrada, dificilmente você vai ter problema com infestação de praga, tá? Porque
O alimento, a praga, ela só vai ser, ela tem o paladar. É igual nós. Se a gente tiver uma grande quantidade de alimento em uma mesa e for aquilo que a gente não gosta, dificilmente nós vamos se alimentar. Tá? Se for aquilo que a gente gosta, nós vamos alimentar muito. Se for aquilo que a gente não gosta, a gente vai só, às vezes, alimentar o necessário, mas não vai alimentar ali com excesso. Assim é as pragas. Então, se você trazer as plantas bem nutridas, com todos os macros micronutrientes, tá? Você vai estar já saindo na frente aí em termos de controle, certo? Aí você já está efetuando um controle preventivo. A parte nutricional é de extremamente importante, extrema importância para o controle de praga, certo? E muita gente não percebe isso aí, muitos produtores rurais ainda não perceberam isso aí, certo? Muitas das vezes eu vou em determinadas lavouras, a hora que eu chego lá, provavelmente a gente está olhando lá uma área de milho, uma área de soja, uma área de café. Você vai observar que o local onde se encontra a maior população de praga, você vai observar que é onde as plantas, aquela parte ali da lavoura, está mais deficiente de macros e micronutrientes, por mais incrível que pareça, certo? Principalmente se tiver deficiente de cálcio, certo? Se tiver deficiente de cálcio, tiver deficiente aí de enxofre, tiver deficiente de magnésio, certo? Aí a infestação das pragas são bem maiores, certo? Então, principalmente se tiver deficiência aí de potássio, quando chega na fase que a planta necessita de potássio, o solo não tem condições de fornecer esse potássio para ela, não está disponível esse potássio para a planta. A planta necessita de potássio. Com isso, ela fica mais fraca, ela fica menos resistente a ataque de determinadas pragas. Tá? Então, por isso que é importante relembrar todos. Trabalhe em cima, desde o início para controlar a praga, de um manejo integrado, utilizando métodos mais simples, que se encontram ao redor de você, métodos mais simples, e procura trazer as plantas bem nutridas, certo? Que você vai economizar várias aplicações de agrotóxicos, tá? Se você pegar e não trabalhar dessa forma, automaticamente você vai ter um consumo muito alto aí em termos de agrotóxicos, certo? Porque não fez um trabalho preventivo anteriormente, tá? Um detalhe importante que nós não podemos deixar de estar relatando é porque você só tem sucesso no controle de determinada praga, tanto ela na fase inicial, quanto ela na fase intermediária ou na fase final, certo? Se você fizer uma associação de vários métodos junto. Um único método que você utilizar, você não tem sucesso de aplicação, de controle, tá? Então, é importante isso aí. Um detalhe também que eu posso estar sempre lembrando vocês, nós temos a opção do controle na fase inicial também, utilizar os inimigos naturais. Esses inimigos naturais geralmente são os produtos biológicos, tá? Então nós temos vários inimigos naturais que pode ser utilizado aí para controle de determinadas pragas, tá? Então a broca do café, por exemplo, você tem condições de estar utilizando também inimigos naturais, certo? Se desde o início que você pegar e verificar que houve infestação anteriormente, no ano anterior, ao ano passado eu tive um grande problema com broca do café. Aí eu efetuo o meu trabalho preventivo, de limpeza, tudo, certo? E eu vejo que tem uma possibilidade de ter problemas com broca do café, novamente. O que eu faço? Antes de, ali a hora que o café está começando a florar, eu já começo a pensar em meios de controle dessa broca de café. Como que eu vou pensar? Eu posso estar utilizando ali um controle biológico, tá? Posso estar liberando ali inimigos naturais com controle biológico. Então, se eu efetuar ali desde o início aplicações de controle biológico, tá? De produtos biológicos, isso significa dizer que eu vou estar prevenindo e vou ter uma grande chance aí de sucesso de efetuar esse controle com mais facilidade ainda, tá? Que eu entro primeiro com controle biológico, tá?
Aí depois que eu verificar se a população estiver aumentando, tá? Aí eu vou trabalhar aí com produtos naturais e que não vai trazer, não vai diminuir a minha população aí de inimigos naturais, tá? E só no último caso, lá na fase final, se for preciso, né? Se eu tiver de surpresa uma grande infestação, que é um inseto que tem que deslocar com grande facilidade, certo? Igual eu falei para vocês, se às vezes o vizinho do lado tem uma lavoura, ele não cuida direito, às vezes pode ter um deslocamento de inseto muito rápido, tá? Aí eu vou, às vezes, vai ocorrer necessidade de estar entrando associada aí a algum agrotóxico, certo? Mas se eu for entrar com agrotóxico, eu entraria aí com um clorpirifos, certo? Mais aí o óleo de nim, ou se não aí o óleo de delimoneno com ácido pirelenhoso junto, tá? Para me ter sucesso aí na minha aplicação, aí, com mais facilidade nesse momento, tá? E só ia ser necessário entrar com agrotóxico caso ocorresse aí uma infestação surpresa, certo? Mas se eu já venho pegando e fazendo um trabalho preventivo, eu liberei biológico na área, tá? Liberei biológico na área. Fiz aplicações de produtos orgânicos, produtos naturais, certo? Fiz a aplicação lá de óleo de ninho ou extrato de alho, certo? Então, dificilmente vai ocorrer necessidade de mim estar entrando aí com agrotóxico aí que seria mais agressivo, certo? Então, para ocorrer esse fato de estar entrando com esses agrotóxicos, só se fosse aí um caso de uma infestação aí de surpresa mesmo, certo? Que aí você teria de baixar a população muito rápido, que senão ia te trazer aí um dano econômico muito grande, tá? Que hoje você pode observar, se você tiver na sua lavoura uma porcentagem alta de determinada praga, você vai ter dois prejuízos para você somar. Você tem um prejuízo diminuir a produtividade, você tem um prejuízo do custo operacional de aplicação para você baixar essa população de pragas, certo? Então, automaticamente, quando você somar os dois, você vai ter um prejuízo aí, se brincar aí, até de 30% de produtividade e não vai demorar muito, é rápido. Para alcançar aí um nível aí de 20%, 30% é rápido de produtividade, tá? Porque vai somar os dois. Aí você deixou a proliferação da praga, tá? Você vai ter um custo alto de controle para baixar essa população. Automaticamente você vai ter esse custo alto de controle e já baixou o quê? A produtividade. Quando somar os dois, você vai ter aí um prejuízo aí razoável, tá? Por isso que é importante aí estar sempre atento a essa espécie aí de controle, certo? Que o melhor controle é aquele controle que você faz fazendo o monitoramento diário, tá? Desde o início até o final, até a colheita, tá? Então, esse monitoramento ele vai do início, se for uma cultura igual café, tá? Do início até a colheita, ou seja, acabou a colheita, você tem que continuar o monitoramento para você ter sucesso para a próxima colheita, tá? Então, isso aí é um ciclo que tem de rodar, é um ciclo que tem de rodar, certo? Então, se você pegou e ter falha em qualquer parte desse ciclo, aí no ano seguinte você vai ter um problema muito maior para resolver. Então, é melhor resolver ele agora com antecedência, tá? Ele é um ciclo que você não pode ter interrupção nele, tá? Então, tem que ser gradativamente direto, tá fazendo as aplicações, corrigindo, efetuando tudo certinho, para você não ter problema durante aí todo o ciclo da sua lavoura, tá? O que eu tenho a dizer para vocês, certo? A respeito aí da broca do café, certo? Que não deixa essa praga chegar aí à fase final dela, porque se ela chegar à fase final, dificilmente você vai ter sucesso no controle, porque ela é uma praga difícil de você atingir o alvo, porque ela fura ali o grãozinho do café e fica lá dentro, tá? Ela fura o chumbinho e fica lá dentro, tá? Então, se você não tiver tática, você pode ter o melhor inseticida do mercado.
com registro para café, com registro para broca, registro para tudo. E você não utilizar técnicas, horário de aplicação, utilizar tecnologia de aplicação, principalmente, preparo de calda, efetuar mistura, associar algum produto desalojante junto com esse agrotóxico, você vai fazer uma aplicação, não vai funcionar. Aí você vai falar assim, não, o inseto adquiriu resistência. Não é que o inseto adquiriu resistência, você não atingiu o alvo dele. Você aplicou na hora errada, aplicou no dia errado, na hora errada. Tá? Então, se você pegou, fez corretamente, na hora certa, você vai ter sucesso nessa aplicação. Se você não fez corretamente na hora certa, você não tem sucesso na sua aplicação, certo? Porque aplicar um produto na lavoura não é simplesmente ir lá e colocar ele na água e sair lá aplicando na lavoura, não. Tá? Primeiro, quando você pensar em aplicar algum produto na lavoura, primeiro você tem que perguntar qual espécie de praga que eu quero atingir. Tá? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Qual espécie de praga eu quero atingir? Segunda pergunta, eu conheço bem dessa praga? Se eu não conhecer bem dessa praga, eu tenho que procurar conhecer, tá? Porque às vezes ela é uma praga de hábito alimentar diurno, às vezes é uma praga de hábito alimentar noturno, certo? Então eu tenho que conhecer as características dessa praga. Se eu conhecer todas as características dela, a movimentação dela, o ciclo de vida dela, certo? Isso significa dizer que eu tenho sucesso em conseguir efetuar o controle. Se eu não conhecer, a chance de me pegar e acertar vai ser muito pequena. Então, se eu for lá e fazer aplicação aleatória, a chance de me acertar é muito pequena. Tá? Então, quando você pensar em determinada praga, você tem que conhecer, além de você conhecer a cultura que ela se encontra, você tem que conhecer a cultura que ela se encontra, você tem que conhecer todo o período de ciclo dessa praga, todas as características dela, os hábitos alimentares, os costumes, tá? Para você pegar e adotar medidas de controle. Se eu não conhecer, não tem como eu estar adotando medidas de controle, certo? Que é o mais importante para você adotar medidas de controle com o menor custo possível, menor custo operacional possível, tá? E jeito que vai te trazer mais rendimento. Você tem que conhecer todos, passo a passo, todas as características da sua cultura que você plantou e conhecer as possíveis pragas que pode atacar ela, tá? E aquelas possíveis pragas você ainda tem que conhecer detalhe de cada uma, certo? Para você ter sucesso no controle, você tem que conhecer detalhe de cada praga, tá? Se eu não conhecer, eu dificilmente vou conseguir ter sucesso aí em controle dessas determinadas pragas, tá? Hoje, de vários clientes, às vezes eu chego no produtor rural, eu vejo lá a dificuldade que eles têm, muitas das vezes está lá com excelentes tecnologias, excelentes produtos, tá? E vejo uma dificuldade, é o quê? Principalmente acertar o horário de aplicação para determinada praga. Tá? Tem praga que dificilmente, quando você tem um período luminoso, devido ao excesso de luminosidade, ela fica difícil você pegar e atingir o alvo dela. Já tem praga que depende da claridade para você pegar e estar conseguindo atingir o alvo, certo? Quando ela pega e tem claridade, ela pega a fazer revoada, ela pega a voar, certo? Ela se desloca com facilidade. Tá? E já tem determinadas pragas que com o sol, por exemplo, a luminosidade, você dificilmente vai conseguir aí atingir o alvo. Você pode ter uma ideia, vou te mostrar um exemplo muito simples. Se você, por exemplo, for combater a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira que dá na soja, vou combater a lagarta falsa medideira na soja. E você fazer a aplicação durante o dia, ali com o sol, principalmente ali no período ali das 10 horas da manhã até as 4, 5 horas, dificilmente você vai conseguir atingir o alvo para acertar essa lagarta. Por quê?
que ela vai ocorrer o efeito guarda-chuva. Quando você tem um excesso de luminosidade, ela fica por baixo da folha. Ela fica se protegendo. O inseto também tem a maneira dele se proteger. Toda praga tem a maneira de se proteger. É igual o ser humano, tá? Então, dificilmente você vai atingir o alvo. Quando chega à noite, a hora que a luminosidade vai diminuindo, o que ela tem que fazer? Ela vai se deslocar para a parte de cima da folha e vai começar a se alimentar. Certo? Assim é o que ocorre com a broca do café. A broca do café durante o dia fica quietinha. Quando é à noite, o que ela sai? Principalmente a fêmea. A fêmea, o macho não fica mais, é alojado, o macho. Mas a fêmea, ela sai em busca de quê? Em busca de alimento. A fêmea sai voando, sai em busca de alimento. Então, aí se você pegar e efetuar a aplicação sem a presença de luminosidade, a sua chance de ter sucesso nessa aplicação é muito grande. Por isso que é importante você estar conhecendo todas as características da praga que você quer efetuar o controle. Tá? Então, primeiro, quando você pensar em fazer controle de determinada praga, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é fazer o levantamento de todas as características dela, costume, hábito alimentar, certo? Isso é muito importante você saber. Não é simplesmente pegar e falar assim, não, eu vou lá e vou aplicar esse agrotóxico, tal, assim que tem registro lá para determinada praga, eu vou aplicar, vai matar tudo. Não é bem assim. É por isso que muitas das vezes a pessoa vai lá e fala, eu já cheguei em determinada lavoura, chega lá, eu fiz uma aplicação, patinou. Fiz outra aplicação, troquei o inseticida, patinou de novo, certo? Tem que ter muito cuidado. Primeiro, ele pode ter ocorrido falha. Na primeira aplicação ocorreu falha que às vezes não aplicou na hora certa, certo? Pode ter ocorrido falha também no preparo da cauda. Ocorreu falha que às vezes não aplicou na hora certa. Segundo, ele fala que trocou de inseticida, mas na realidade trocou só de marca de produto. O princípio ativo continuou o mesmo, que é um detalhe importante, nós temos que considerar princípio ativo, certo? Aí quando é na terceira aplicação que vai fazer, certo? Que vai fazer ela, que depois já fez 2 aplicações, já subiu bem o custo da lavoura, certo? Aí vai fazer a terceira, certo? Aí essa terceira vai fazer ela corretamente. Para fazer ela corretamente, a terceira, ela vai ficar mais cara, ela fica mais cara que qualquer uma das 2 primeiras aplicações. Por quê? Ela vai ficar mais cara que qualquer uma das 2 primeiras aplicações. É porque ele já utilizou determinados inseticidas e esses inseticidas não teve resultado. Aí ele vai ter que fazer, você estava usando um princípio ativo que era bem mais barato e não conseguiu ter resultado que é princípio ativo, ele vai mudar para a terceira aplicação um princípio ativo mais agressivo. Aí o custo desse princípio ativo é muito maior. Certo? O qual, se ele tivesse pegado e feito direito desde a primeira aplicação, ele poderia usar aí um princípio ativo simples. Por exemplo, a broca do café, se você pegar e fazer um planejamento de combate a ela, você pode utilizar, se for utilizar agrotóxico, se for o caso de utilizar agrotóxico, você pode utilizar aí o clorpirifos, que é bem mais barato, um inseticida barato, associado aí com óleo de ninho, ou se não com extrato de alho, certo? Se você fazer a associação dos dois, você vai ter um excelente resultado, certo? E aplicar à noite, principalmente no período noturno, você vai ter um excelente resultado e o custo operacional seu vai ser baixo. O custo do produto vai ser baixo. Agora, se você pegar e fizer essa aplicação, que seria uma aplicação com produtos que o custo dele é baixo, e fizer durante o dia, e não utilizar nenhum outro desalojante junto, nenhum outro repelente junto, tá? Ele não vai ter resultado. Aí você vai falar assim, eu não vou usar isso porque fica barato, mas não funciona. Não funciona mesmo, não, porque não foi feito corretamente.
Então pode ser o melhor produto que tem no mercado. Se ele não for posicionado corretamente, ele não for utilizado na hora certa, certo? Você não vai conseguir ter resultado com ele. Ele tem um registro lá para determinada praga, mas só que se não utilizar ele corretamente na hora certa, não vai funcionar, certo? Então, o que eu tenho a salientar para vocês, porque hoje tem método que dificilmente você pode, se você começar a monitorar uma lavoura desde o início, pegando desde a fase inicial, cuidando direitinho, dificilmente você vai estar aplicando agrotóxico nela. E quando for aplicar agrotóxico, se você fizer um planejamento bem feito, você vai utilizar aquilo que não é muito caro, que não é caro, e você vai ter excelente resultado. Se você já vem fazendo ali utilizando ali o manejo integrado, se você já vem utilizando manejo integrado, certo? Por mais que você ocorreu uma necessidade de utilizar determinado agrotóxico, você vai ter um custo operacional baixo. Agora, se você não vem fazendo aí um manejo antecipado, um manejo integrado, quando você for utilizar agrotóxico e for usar somente o agrotóxico, o seu custo operacional vai ser alto, porque você vai ter que fazer 1, 2, até 3 aplicações para você controlar, tá? E com isso, seu custo operacional vai só subindo, tá? Então, quando você pegar e for pensar em determinado controle de praga, você tem que lembrar, certo, de todos esses fatores que eu acabei de relatar para vocês, acabei de falar, certo? Que isso aí é muito importante você estar fazendo no dia a dia, tá? Que se você estiver fazendo isso no dia a dia, você vai estar tendo sucesso, vai estar reduzindo seu custo operacional, você vai ter uma grande produtividade, tá? E com isso você vai ter uma excelente margem de lucro anual, tá? Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, certo? E muito obrigado.